Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz seja com vocês. Você está no canal Verbo Bíblia e Teologia, eu sou Júlio Rocha e é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Nós estamos aqui hoje com uma missão árdua de comentar um trecho deste livro, Esperança Abençoada, de George Eldon Ladd. Para quem não conhece, é simplesmente um dos maiores exegetas do nosso tempo. Ele já não está entre nós, partiu para o Senhor na década de 80, mas nós temos aí, desse professor de exegese e teologia do Novo Testamento, do Fuller Theological Seminary em Pasadena, nos Estados Unidos, na Califórnia, E quem não conhece a teologia do Novo Testamento de George Ladd, quem não conhece o comentário de bolinha do Apocalipse, Então é o mesmo comentarista que comenta este livro, ou que escreveu esse livro, do qual vem o nosso vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é sobre escatologia, naturalmente, com a seguinte pergunta. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, nega o pré-tribulacionismo? Segundo Ladd, nesse livro, ele diz que sim. Eu tenho as minhas controvérsias e é isso que nós vamos falar aqui. Bom, como é que nós vamos fazer isso aqui? Eu vou ler 3 trechos da referência que Ladd faz sobre 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 9. Depois nós vamos para a vinheta e depois da vinheta nós voltaremos com o nosso quadro de estilo sala de aula, aonde eu farei uma demonstração esquemática mostrando por que eu não concordo e o que a Bíblia diz com relação à interpretação do que 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 9 diz, confrontando com o que Ladd diz, ok? Ao meu ver, há equívocos nessa interpretação. É um professor de exegese, um professor de teologia, uma autoridade no assunto. Eu não sou ninguém, mas quero humildemente dar a minha contribuição e o meu ponto de vista, e você aí pode julgar se é correto ou não um ou outro. Bom, esse livro é de 2016, lançado pela editora Shed Publicações. O título original, The Blessed Hope, foi lançado na década de 50, ok? Pelo que consta, ok? Então, muita coisa mudou de lá para cá. Por isso, essa controvérsia, ok? Talvez Ladd tenha sido, e com certeza foi, um homem à frente do seu tempo para a época, ok? Hoje nós temos acesso a bibliotecas do mundo inteiro através da era digital, Ladd, talvez, para essas pesquisas, teve que viajar bastante de biblioteca em biblioteca. É bom que se note isso. Portanto, algumas coisas aqui, logicamente, até os próprios pós-tribulacionistas podem discordar. No entanto, nós vamos ler aqui 3 trechos, ok? De Tessalonicenses 5 e 9, ou do comentário deste texto, aonde ele afirma que a igreja passará sim pela grande tribulação, que não prova o pré-tribulacionismo, e nós estaremos comentando na contrapartida. Amém? Eu vou projetar para vocês aí, para que vocês possam acompanhar a leitura, ok? Então, os trechos vão estar projetados. O trecho que eu vou ler está na página 101, e o primeiro trecho diz assim: se a questão do arrebatamento e da grande tribulação tem de ser resolvida com base apenas nisso, abre parênteses aí, George Ladd está falando sobre a ira de Deus, porque 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 9 fala da ira de Deus, Então ele continua, a única alternativa é um arrebatamento pré-tribulacionista, pois a igreja nunca sofrerá a ira de Deus. E isso ele fala com acerto. Nós também cremos que a igreja não sofrerá a ira de Deus. Agora, como isso vai acontecer é a questão, ok? Esse é o primeiro trecho. O segundo trecho é a continuação dessa linha de pensamento, ok? Diz assim: no entanto, essa admissão não leva ao pré-tribulacionismo, pois o versículo em questão não diz nada sobre o arrebatamento, nem sobre a grande tribulação. Tudo que ele afirma é que a igreja não ficará sob a ira de Deus. Aí ele vai começar a desenvolver esse ponto. Talvez a ira em questão não se refira de modo algum à grande tribulação, mas à ira de Deus no julgamento final, Romanos capítulo 2, verso 5. Se ela, todavia, incluir a grande tribulação, ou seja, se a ira de Deus incluir a grande tribulação, o versículo não afirma nem sugere que a igreja será removida do mundo. É apenas uma libertação prometida. E ele agora vai passar a uma aplicação prática. Os israelitas estavam no Egito durante as pragas lançadas sobre os egípcios, mas eles foram protegidos das piores pragas que atacaram os egípcios.
De uma forma similar, é possível que a igreja esteja na terra durante o período da grande tribulação, mas ela, por meio da proteção divina, será protegida dos sofrimentos impostos pelo derramamento das taças de ira, e assim será libertada da ira por vir. Amém? Essa então é a segunda citação de LED. A terceira citação é simplificando ou arrematando esse pensamento, porque o comentário é curto e diz o seguinte: 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, não fala nada sobre o arrebatamento. Essa é uma inferência injustificada. A passagem fala apenas que a igreja será libertada da ira. Não há sugestão de como essa libertação se dará. Se a igreja estiver na terra durante a grande tribulação, mas for divinamente protegida da ira, esse versículo será cumprido. Isso é tudo o que a passagem afirma. Amém? Portanto, meus irmãos, estão aí os 3 trechos da citação de LED com relação ao capítulo 5, verso 9 de 1 Tessalonicenses, e a pergunta que fica é: 1 Tessalonicenses 5 e 9 nega o pré-tribulacionismo? Nós vamos para a nossa vinheta, são 10 segundinhos, tempo de você deixar o seu like e se inscrever se você não é inscrito, e logo após nós voltamos com o nosso quadro esquemático para rebater, não refutar, porque quem sou eu para fazer isso, né? Vamos discutir essa questão e ver o que o pré-tribulacionismo tem a oferecer em contrapartida a essa afirmação de George LED. Nós voltamos já. Bom, meus irmãos, de volta ao nosso quadro. Então, vocês acompanharam aí a leitura do subtópico do livro do LED, George LED, Esperança Abençoada, da editora Shed Produções, as páginas 101 e 102, que versa sobre a hipótese de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, negar o pré-tribulacionismo. A pergunta é: 1 Tessalonicenses 5 e 9 nega o pré-tribulacionismo? Bom, vocês acompanharam aí a posição do LED com relação a isso. Logicamente ele puxa a brasa para o lado dele. Nós temos que considerar também que para o seu tempo, ok? Do lançamento original desse livro, LED, ele era um homem acima do seu tempo. E mesmo sendo pré-tribulacionista, eu respeito muito as posições de LED, ok? LED, Gundry, Jackson, também são pessoas aí que a gente respeita muito a posição deles, embora não concorde com a maior parte do desenvolvimento, mas tem seus caminhos aqui, amém? Então, 1 Tessalonicenses 5 e 9, o LED ele já comete o primeiro equívoco, ao meu ver, que tem que ser considerado sobre a análise do pré-tribulacionismo. Eu não estou julgando o LED de acordo com o pós-tribulacionismo, mas com o pré-tribulacionismo, porque ele faz da palavra principal de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, a ira. E não é a ira. É a ira, sim, e a salvação também. Amém? Portanto, um pré-tribulacionista, ele não olha sobre o aspecto da ira, ele olha mais sobre o aspecto da salvação da ira. Amém? É isso que nos diz o texto quando fala assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição ou alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que salvação aqui tem 2 sentidos, né? Sentido de salvação corporal, né? E salvação também eterna, ok? Salvação integral aí, ok? Pode-se tanto atribuir um termo salvação como quem salva alguém do perigo, ou como quem salva a pessoa do mal. Amém? Portanto, eu diria que o termo salvação para o pré-tribulacionismo é mais importante do que ira. Ao meu ver, LED comete um equívoco grave de 2 vieses, não só por atribuir o principal fator do pré-tribulacionismo à ira e desconsiderar a salvação, mas também por desconsiderar o contexto de que Paulo está falando no capítulo 5, verso 9, que é 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, aonde diz que a incumbência da igreja é servir a Deus e esperar do céu a seu Filho Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Nos livra da ira vindoura, ok? Aqui não temos que Deus não nos destinou para a ira vindoura. Então, neste caso, qual o erro de LED que gera um terceiro erro? Ele, primeiro, associar
né, o pré-tribulacionismo a ira e não a salvação. Segundo, desconsiderar o contexto, que aqui não tem ira vindoura, mas aqui tem, né, que se refere à ira de Deus. E em terceiro lugar, pelo conjunto da obra, considerar o pré-tribulacionismo como tendo dependência, ou o arrebatamento pré-tribulacionista como tendo dependência da ira de Deus. Ok? Se Led quer colocar, como vocês puderam notar na primeira citação, que para a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, tem que acontecer a ira de Deus. E não necessariamente é verdade. Pelo contrário, a ira de Deus vai ser derramada porque a igreja vai ser tirada. Amém? E eu diria mais, é a igreja que está impedindo hoje a ira de Deus de cair sobre a terra. Amém? E essa que é a grande verdade. Até porque o arrebatamento da igreja é quem desencadeia a ira de Deus. Isso fica claro na cronologia pré-tribulacionista. Amém? Bom, e a pergunta seria, o arrebatamento pré-tribulacionista de fato depende da ira de Deus? Eu diria que sim, porque temos que considerar que como o arrebatamento da igreja não está no Antigo Testamento, e aí seria outra pergunta, o arrebatamento da igreja está no Antigo Testamento? Eu diria que não. Mas a ira de Deus está no Antigo Testamento. Amém? E a ira de Deus do Antigo Testamento é exatamente o aparato bibliológico, ok? Que suporta a ideia da profecia no calendário escatológico, que vai apontar para Israel e para os gentios o tratamento de Deus. Então eu diria sim, por quê? Porque embora o arrebatamento e a igreja não estejam aí em evidência no Antigo Testamento, que é fato, a ira de Deus está. Então tem uma certa dependência da ira? Eu diria indireta, mas diria que sim. Agora, tem dependência da ira? Eu diria que não. Por quê? Nós temos aí, né, uma terminologia própria para arrebatamento, nós temos aí uma ocasião própria para arrebatamento, e eu diria que seria incoerente usar 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, também 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53, para ilustrar um arrebatamento pós-tribulacionista, porque não é um cenário pós-tribulacionista. Amém? E isso se evidencia quando comparamos 1 Tessalonicenses 4, 17, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, né, a Mateus capítulo 24, 31 e Apocalipse capítulo 1, verso 7. Mateus 24 e Apocalipse 1 são o mesmo evento, mas ele é diferente do evento que está em 1 Tessalonicenses 4 e 17, e esse equívoco também Led desenvolve no seu livro. O que ele faz então? Ele faz um arranjozinho, ele faz um malacozinho lá, ok? Um balai de gato, né? O que ele faz? Nesse arranjo ele fala o seguinte, Mateus 24, 31, que é o mesmo cenário de Apocalipse 1 e 7, ele tem o mesmo termo, o termo correlato, né? Aí fica aí a desculpa do correlato, né? Mateus 24, 31 tem o mesmo correlato de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, que diz, irmãos, quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, né? Mateus 24, 31 diz que reunirão os seus escolhidos. Então nós temos Mateus 24, 31 o termo epsunago, e em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e 21 nós temos o correlato, que é epsunagoge. Então o que ele faz? Ele associa no seu livro 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, né? E associa com o episódio de Mateus 24, 31. Só que o termo pode ser correlato, mas os contextos são diferentes. Ok? O contexto é totalmente diferente. Então, os contextos já derrubam essa questão de que Mateus 24, 31 é igual a 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17 e 1 Coríntios capítulo 15, o que é inverdade. Portanto, o arrebatamento pré-tribulacionista não tem uma direta dependência da ira, e sim uma indireta por ser citada no Antigo Testamento, coisa que os pós-tribulacionistas não levam em consideração. Intencionalmente, não intencionalmente, isso eu não sei dizer, vai da consciência de cada um. Amém? Segundo lugar, ele diz que na sua segunda citação, vocês acompanharam, que 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, não direciona a um arrebatamento pré-tribulacionista. Bom, essa é uma posição dele, ele defendeu essa posição, ok? Principalmente citando aí Romanos 2 e 5,
para embasar a sua tese. Vamos ver o que nos diz Romanos 2:5? Diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então Led usa Romanos capítulo 2, verso 5, para amparar o fato de que 1 Tessalonicenses 5:9 não leva ao arrebatamento pré-tribulacional, ou a ira não leva ao arrebatamento pré-tribulacional, para fazer a sua primeira ilação. Ele que tanto acusa o pré-tribulacionismo de ilação, né? Ele diz o seguinte: talvez, né, essa ira não seja na grande tribulação, talvez ela seja para o juízo final, né? E ele usa Romanos capítulo 2, verso 5 para isso, aonde nós lemos nos contextos, né? Entesouras para ti mesmo, ou acumula para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, verso 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, dizendo salvação, né? Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E ele termina no verso 9, dizendo: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Verso 10. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Logicamente que ele tem um fundo de razão em usar Romanos 2:5 para dizer que é um juízo final, mas com certeza ele não pode assegurar que a palavra ira sirva só ao juízo final, porque no Antigo Testamento a ira de Deus vai se manifestar visível em um período específico. Então o fato dele dizer talvez, né, a grande tribulação não seja o período de ira, por isso a ira não leva a uma necessidade de um arrebatamento secreto, o fato dele dizer talvez também não lhe confere uma segurança de dizer que é no juízo final. Portanto, é uma ilação da parte dele. Ele comete ainda uma segunda ilação, e é onde ele afirma: a igreja não será removida da terra, mesmo se ela passar pela grande tribulação. E eu vou perguntar, aonde? Qual a base disso? Né? Qual a base? Não tem base escriturística no Antigo Testamento porque não aparece igreja, e ele mesmo fala sobre isso no livro dele. Segundo, onde está escrito: a igreja não será removida da terra na grande tribulação. Assim como não está escrito que a igreja será arrebatada antes, também não está escrito que a igreja não será arrebatada depois. Amém? Portanto, é uma ilação, é uma afirmação da parte dele que não tem base para ele comprovar isso. Já mostramos aqui que o episódio de Mateus 24:31, Apocalipse 1:7, não é o mesmo de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, ainda que ele use outros argumentos para afirmar que sejam a mesma coisa. Amém? O cenário é totalmente diferente. Em terceiro lugar, ele comete uma outra ilação que para mim é a pior das três ilações que ele comete. Essa é a pior. Na ilação 2 ele diz: a igreja não será removida da grande tribulação. Beleza. E para comprovar isso, ele usa algo que é contexto diferente, é uma situação diferente, envolve juízo, mas é um contexto totalmente diferente, para poder embasar o fato que a igreja não será removida. Ou seja, e ele com isso ele comete um erro grave. Então ele fala o seguinte: a igreja não será removida, mas será protegida na grande tribulação. Assim como Israel foi protegido no Egito das 10 pragas que Deus julgou, ou que Deus castigou o Egito. Aqui nós vamos nos remeter ao fato de que Deus castigou. O juízo aqui é castigo, assim como a ira de Deus também é castigo. Portanto, pode até parecer a mesma coisa, mas na verdade não envolve aspecto escatológico, a ideia de Israel no Egito, até porque ele comete um erro grave quando desconsidera que Apocalipse capítulo 7 nos fala que somente os 144 mil serão selados contra quaisquer tipo de coisa, ou qualquer tipo de juízo, ou qualquer tipo de ira que se suceder na grande tribulação. Ora, se só os 144 mil serão selados contra toda a justiça de Deus, e Israel e até os ímpios serão também aí alvo dessa ira de Deus para tratamento,
conforme as suas obras, conforme nós já sabemos pelos aspectos bibliológicos. Das duas, uma. Ou nós entendemos que os 144 mil de Apocalipse capítulo 7, capítulo 14 também é a igreja, o que não faz sentido algum, porque primeiro nós temos aí, né, uma literalidade nesse texto, e segundo, porque se nós considerarmos os 144 mil como igreja, nós temos que considerar também as duas testemunhas como igreja, e temos que considerar também os 3 anjos que anunciarão o Evangelho Eterno durante a grande tribulação como igreja. Eu quero ver quem vai assumir isso. Amém? Então não adianta só alegorizar um, não alegorizar o outro. Ou uma segunda opção é dizer que 144 mil é linear, como afirma o pré-tribulacionismo, e de fato só ele será protegido, e a igreja, portanto, sofrerá a ira de Deus, o que nós sabemos não é a verdade, porque Paulo nos assevera que não fomos destinados para a ira, e também assevera em 1:10 que nós seremos livres da ira vindoura, ira já estipulada, já profetizada no Antigo Testamento. Portanto, a ilação 3, né, de que Israel foi protegido no Egito e a igreja será protegida na grande tribulação, é uma ilação que contém um erro grave por ignorar a afirmação linear, literal, de que os únicos protegidos contra a ira de Deus na grande tribulação será os 144 mil e não a igreja. Em terceiro lugar, na sua terceira citação, que você já acompanhou aí, a gente pôde ler junto, Led fala que 1 Tessalonicenses capítulo 5, 9 não fala sobre arrebatamento pré-tribulacionista. Amém? É a mesma coisa, em primeiro lugar aqui, a ilação de número 2. Né? Também não fala que a igreja não será removida. Okay? Então, o fato de a Bíblia não falar explicitamente sobre um arrebatamento pré-tribulacionista não nega o fato do arrebatamento pré-tribulacionista. Aliás, meus irmãos, o pré-tribulacionismo é bastante confortável com essa questão de não falar, exatamente porque não tem dia nem hora para acontecer. A Bíblia lança lampejos através do seu contexto bibliológico, aonde por inferência, que não é de todo, né, condenável, às vezes nós juntando algumas peças do contexto bibliológico, nós podemos fazer uma inferência, e essa inferência do pré-tribulacionismo, ela é com certeza muito mais assertiva do que do pós-tribulacionismo. É muito mais assertivo eu dizer que Cristo vem buscar a sua igreja a qualquer momento, com diversas passagens acerca da iminência, né, acerca da vigilância, acerca da remoção antes da ira, acerca de guardar antes, né, da hora da tentação, do que eu dizer, por exemplo, de que o ajuntamento, arrebanhamento de pessoas que acontecerá na terra é a mesma coisa do que o que acontecerá nos ares, né, por exemplo. Ou seja, eu estou jogando texto contra texto, tentando afirmar alguma coisa que a Bíblia não diz. Amém? Portanto, pelo contexto bibliológico de Antigo e Novo Testamento, a inferência pré-tribulacionista é muito mais assertiva do que o pós-tribulacionismo. Amém, irmãos? Portanto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, segundo Led, negaria o pré-tribulacionismo, mas a resposta para essa pergunta é: não nega, antes confirma. Amém, irmãos? Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Batalha árdua, vocês puderam perceber, são posições aí que se confrontam com fartura de argumentos. Graças a Deus a escatologia nos permite essa possibilidade, essa gama de aportes, de conjecturas. Amém? Eu creio que tudo está dentro da validade desde que a harmonia e o contexto bibliológico suportem determinadas ideias, porque a Bíblia, como o George mesmo vai citar no capítulo 5 do seu livro, ela fala às vezes sem dizer, ok? Então nós temos que considerar todas as coisas, ficar com o que é bom. E se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like para nos abençoar e também a sua inscrição para ajudar que outros conteúdos sejam subidos para abençoar pessoas, amém? Nós trabalhamos ajudando vidas e se nós podemos ajudar você, com isso nós já ficamos satisfeitos. Ademais, que Deus nos abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.